E aí, galera, boa noite, final de tarde, boa tarde, quase boa noite, né? São exatamente 17 alguma coisa, quase 18 horas aqui. E aí eu tô aqui para gravar para vocês a correção do GeoSaber, para ficar suave para vocês, para que vocês possam fazer uma excelente avaliação. Então vamos nessa. Na questão número 1, vamos direto, que está lá perguntando: as regiões delimitadas no mapa constituem as principais áreas agrícolas dos Estados Unidos da América. As culturas que se destacam nas regiões numeradas são... E aí tem uma imagem do mapa dos Estados Unidos, né, com uma numeração 1, 2 e 3. E aí fica assim: identifique qual o tipo de produção em cada local no mapa, conforme as numerações 1, 2 e 3 na imagem. Então nós podemos perceber que está lá a imagem 1, que é o trigo, a 2, o trigo no caso de primavera, né, que eles chamam. O 2 é o milho, tá? E o 3, algodão. Beleza? E aí vamos partir para a número 2. A número 2 é: o continente americano foi colonizado por povos de várias nações. E aí tem um textinho, eu vou só pular um textinho um pouquinho, para que vocês tenham uma noção, tá bom? E aí eu vou direto para a pergunta. A principal diferença é que os portugueses e espanhóis vieram para a América para adquirir riqueza, explorar o local, por isso a chamada de exploração colonial, tá? Ou então colônia de exploração, certo? E aí na América anglo-saxônica foi colonizada pelos ingleses, que estavam em busca, né, de um lugar para uma nova vida e não apenas para explorar. E no caso, atribuímos a colônia de povoamento o nome. E aí tem a diferença entre colônia de exploração e de povoamento. Tá bom? A questão número 3 é uma questão do texto onde se encontra o cinturão do ferrugem, tá? E abaixo tem algumas perguntas, como na letra A, que está assim: identifique 3 fatores que explicam a concentração industrial naquela porção do território norte-americano. E aí, no caso, a primeira são as fontes de matéria-prima que ali habitavam naquele determinado cenário, naquele determinado momento. E a segunda, tá, é a concentração do carvão mineral, ali bem próximo. E a terceira foi a origem, consequentemente, ali das indústrias de bens de consumo duráveis, como, por exemplo, o carro, né? As, as indústrias, né, que produziam os automóveis estavam por lá. E aí vem a letra B. A letra B está assim: por que atualmente o Manufacturing Belt é chamado de cinturão da ferrugem? E aí a gente tem que parar para analisar e prestar bastante atenção por conta de todo um contexto. Contexto esse que fica bem nítido que antigamente tinham diversas indústrias. Como eu citei o exemplo também em sala de aula para vocês, que foi da seguinte maneira. Imagine só, você coloca uma baliza, né, um gol, né, no seu quintal, lá, uma baliza no seu quintal, e de repente você vai viajar durante um ano. E aí não tem ninguém para fazer a manutenção lá no seu quintal, e aquela baliza lá que você colocou bonitinha lá para você treinar a sua falta, para ficar, para aprender a bater falta estilo David Beckham, lá bonitinho, tá? Aquele jogador da Inglaterra. E aí de repente, do nada, quando você volta, tá lá tudo enferrujado. Ou seja, que ninguém cuidou, ficou abandonado. Então é o seguinte: por conta dos novos centros, né, que começaram a surgir, ou seja, novos centros surgiram na parte sul e também na parte oeste dos Estados Unidos. E os centros mais antigos, nessas mesmas regiões, estão expandindo aceleradamente. E aí, lógico, movidos por uma grande industrialização, e aí, por conta disso, devido a esse fator, tá, chegou a ser apelidado de Rust Belt, ou seja, cinturão do ferrugem, por causa da imensa quantidade de galpões abandonados em várias cidades, porque as empresas saíram dali e foram para outros lugares. Ah, mas por que isso aconteceu, professor? Dentro desse contexto, né, no caso, o motivo, né, atualmente porque se chama, é por conta do que eu disse anteriormente. E aí, por que isso aconteceu? Lógico, muitas empresas saíram de lá por conta
de taxas elevadas, de impostos mais altos, aluguéis mais altos. Então, eles preferiram ir para outros lugares e explorar matérias-primas em outros lugares. Eles perceberam que naquele local ali, em específico, não apenas ali tinha matéria-prima, mas em outros lugares também. Então, isso teve um fator positivo para eles, para se deslocarem e melhorar, no caso, na rentabilidade, ou seja, nos lucros, certo? E aí a questão vem a questão de número 4, que tem um enunciado do Central Belt, que indica a especialização dos mesmos, e aí está pedindo para que você diga qual é o tipo de cultivo especializado, que está em inglês. O primeiro, tá, é o trigo, o segundo, Corn Belt, é o milho, o terceiro, Cotton Belt, é o algodão, beleza? Então vamos lá. Questão de número 5. A questão de número 5 está assim: comparando as colônias da América Portuguesa e da América Espanhola, pode-se afirmar que... Aí está lá a letra A, letra B, letra C, é a letra D a correta. Por quê? No caso, a mão de obra escrava africana foi a base de sustentação das atividades mineradoras em ambas as colônias. Não. A atuação da Espanha, diferente da de Portugal, foi contrária às diretrizes mercantilistas para suas colônias. Também não. As manufaturas têxteis, foram proibidas por ambas as coroas e perseguidas as tentativas da sua implantação. Também não, ou seja, é a letra D. As atividades agrárias e mineradoras se constituíram na base de explorações das colônias das duas Américas. Beleza? Tranquilo? Então vamos à questão de número 6. A questão de número 6 está assim: estes povos posteriormente foram denominados povos pré-colombianos. Dentre os vários povos pré-colombianos, 3 se destacaram por terem, de certa forma, encontrado um desenvolvimento social bem avançado, formando verdadeiros impérios. Estes povos eram os portugueses, astecas e igês? Não. B, os astecas, maias e incas? Olha, calma. E C, os maias, astecas e espanhóis? Ou D, astecas, tupis e esquimós? Não, ou seja, letra B de bravo, tá? Astecas, maias e incas. A questão 7 e a última, tá? Prestem bem atenção que tem um nãozinho aí, tá? Que não se pode afirmar. Não se pode afirmar o quê? Nós estamos falando da questão daquela chamada marcha para o oeste, ou seja, em menos de 100 anos, os Estados Unidos da América estenderam seu território até o Oceano Pacífico. A respeito dessa corrida para o oeste, só não se pode afirmar que, vamos lá, a descoberta do ouro na Califórnia foi o primeiro grande fator a impulsionar a marcha dos norte-americanos para o oeste. Não, isso também foi um dos, então está dentro do contexto. A B, a expansão industrial atraiu para o oeste americano uma leva de judeus do leste europeu que fugiram do acirramento antissemita. Não, não foi isso. Eles não saíram de lá, onde é Israel, para ir para lá, tá? Então, letra B, você já pode marcar aí. As restantes ali, ó, as levas de imigração europeia na segunda metade do século XIX favoreceram com o crescimento populacional a ocupação das terras do oeste. Sim, favoreceram, literalmente. Tá? E a D, o próprio governo americano estimulou a ocupação das terras a oeste, com base no Home Trade Act. Ou seja, basicamente ali a reforma agrária feita nos Estados Unidos. Então o governo favoreceu. Beleza? Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês. Tá legal? Então a correção tá aí. Qualquer dúvida é só chamar. Beleza? Um grande beijo. Galerinha do oitavo. Aquele beijão para vocês, ó. Hoje tem.